Bora falar também sobre o Corinthians com mais informações sobre o reforço brasileiro com quem o Timão negocia e espera contratar nos próximos dias. E fala também do Corinthians que encaminhou a contratação de um atacante americano. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre a CBF que antecipou o término do Brasileirão desse ano. Em vez de acabar em 21 de dezembro, ele vai ser encerrado em 7 de dezembro. Houve uma mudança na tabela e é a Copa do Brasil que vai ser disputada na fase semifinal e na fase final depois do Brasileirão, terminando no dia 21 de dezembro. Bora falar agora sobre o Corinthians, quem encaminhou a contratação de seu segundo reforço nessa janela de transferências. Trata-se de Agustín Anello. Atacante de 23 anos de idade que atua como ponta, ele é filho de argentinos e nasceu em Miami. Atleta que pertence ao Boston River do Uruguai. O acordo está fechado entre os clubes e também com o atleta, mas só vai ter validade se o Corinthians conseguir a quebra do transfer ban, aquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. Queria te contar um pouquinho sobre o Anello, ponta esquerda que atua com a perna direita. Ele tem pelo Boston River nessa temporada 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já havia passado por Lommel, Hajduk, Sparta Rotterdam, entre outros clubes. Jogador de currículo pequeno, não vi, cheguei a ver os lances dele, não me empolguei, mas diante da realidade financeira do Corinthians, não sei se daria para esperar muito mais. Além do Anello, o Corinthians também tem conversas avançadas para contratar um brasileiro que estava no exterior. O nome não foi revelado, ninguém sabe ao certo do que se trata. Estou desconfiando, e não é uma informação, é só um palpite, uma suspeita de que possa ser Luizão, zagueiro revelado na base do São Paulo, que rescindiu na semana passada seu contrato com o West Ham da Inglaterra, está livre no mercado. Repito, estou atrás de mais informações para descobrir qual é esse outro brasileiro com quem o Corinthians tem tratativas avançadas, mas, assim como no caso do Anello, só vai poder ser registrado caso o Timão se acerte com o Santos Laguna. O time mexicano já recusou as 3 primeiras ofertas do Corinthians em relação a um parcelamento da dívida e está batendo no pé de que só aceita a grana à vista. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do transfer ban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello nesse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor, o Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante. Isso porque o Corinthians hoje tem como 2 prioridades um centroavante e mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado. Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Stadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar 1 ou 2 jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa. Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com 2 clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os 500 mil reais por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a 650 mil reais por mês. A saideira do Timão
Corinthians, com a vitória contra o Vasco por 3-2 em São Januário, pulou para o 11º lugar na tabela de classificação com 25 pontos. Sobre a eleição, dá para dizer que o Osmar Stabile é favorito à vitória, o Roque Cittadini é o segundo candidato com mais chances e o André Castro surge como uma grande zebra. Com informação importante, Memphis Depay pode trocar o Corinthians por Real Oviedo da Espanha ou Pachuca do México. Especulações que surgiram na noite dessa sexta-feira. Primeiro, na Espanha, uma conta que segue o Oviedo, time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, afirmou que Memphis Depay era o grande nome dos sonhos do Oviedo. E o time contaria com a ajuda e o suporte do grupo Pachuca, que é dono do Oviedo, para a contratação do atleta. Negociações em andamento, o Oviedo pagaria os 10 milhões de euros da multa rescisória, Corinthians ficaria com metade desse valor, ou seja, 5 milhões de euros, e o Memphis Depay a qualquer momento poderia ser anunciado como reforço do clube espanhol. Confesso que vi com desconfiança, até porque o Oviedo não tem capacidade financeira para fazer um investimento de 6 milhões de reais por mês. Esse é o custo do atacante holandês ao Corinthians. Certamente o Memphis Depay não deixaria o Corinthians para receber menos em outro clube. Depois surgiu a especulação de que o Memphis não iria para o Oviedo, mas sim para outro clube do grupo Pachuca, onde só para vocês entenderem, o grupo Pachuca, que é comandado por Jesus Martínez Patiño, um dos caras mais ricos do México, ele comprou 30 anos atrás o Pachuca, e a partir daí foi comprando uma série de outros clubes, o León no México, o Everton no Chile, o Oviedo na Espanha, enfim, ele hoje é dono de um conglomerado de clubes, e o time com quem ele tem maior relação é justamente o Pachuca, o primeiro clube que ele comprou e do qual ele é torcedor fanático. E aí que o Memphis não iria para o Oviedo e sim para o Pachuca. Consultei uma pessoa do Corinthians, essa pessoa afirmou que o Memphis chegou a contar que foi procurado pelo pessoal do Pachuca, agradeceu o contato, mas assegurou que vai preferir continuar no Brasil, está adaptado por aqui e pretende cumprir seu contrato com o Corinthians, mesmo diante de alguns atrasos em pagamentos de bônus e salários. Então, acaba-se qualquer preocupação sobre a possibilidade de Memphis Depay deixar o Corinthians, atacante holandês que voltou a trabalhar com bola nessa sexta-feira e deu esperança de que possa ter seu retorno antecipado para a partida da próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama, contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar, Corinthians que joga nesse final de semana com o Vasco e precisa de bom resultado para se afastar da zona do rebaixamento. Agora sobre o Corinthians, que pretende se livrar o mais rápido possível do transfer ban para poder contratar jogadores. Fabinho Soldado e Dorival Júnior se reuniram durante a semana para tratar sobre o tema. O Dorival tem batido em quase todas as entrevistas coletivas nessa tecla da necessidade de melhoria do elenco. Inicialmente, quando ele foi contratado, o Corinthians prometeu 4 reforços. O Vitinho chegou, restariam 3 contratações. Nesse momento, Corinthians e Dorival Júnior discutem a chegada de mais 2. Só que prazo e dinheiro podem complicar essa missão. Você sabe que o Corinthians tem um transfer ban contra si. Durante a semana que passou, o Corinthians tinha a expectativa de chegar a um acordo com o Santos Laguna para a quitação de parte dos 33 milhões de reais e, em troca dessa parte, o Santos Laguna tiraria o transfer ban, que permitiria ao Corinthians voltar a contratar atletas. Santos Laguna parece bastante irredutível na ideia de receber esses 33 milhões de reais à vista, e até agora não houve acordo entre os clubes. Diante desse cenário, o Corinthians corre contra o tempo para resolver essa pendência e para poder registrar novos atletas. A janela de transferências por aqui se encerra em 2 de setembro, ou seja, restam apenas 10 dias. Fabinho Soldado tem trabalhado nos bastidores na busca por reforços. Mais um ponta, um zagueiro e um lateral são as prioridades, e é em cima dessas posições e de jogadores jovens que o Corinthians tenta chegar a um acordo. Só para completar, importante contar que em meio a todo esse turbilhão de novidades, na segunda-feira ocorre a eleição para presidente do Corinthians. Osmar Stabile concorre pela situação, Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via, eleição que acontece apenas dentro do Conselho Deliberativo. Aquele que for eleito assume a condição de presidente até dezembro de 2026.
Fala, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Corinthians, né? Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa aqui também o sino das notificações para ficar por dentro de todas essas atualizações do maior clube do Brasil. Só o Corinthians, que foi ao Rio de Janeiro, né? Saiu de São Paulo e foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama, seu eterno freguês, e aplicou ali que poderia ser uma goleada. Jogou demais, né? O menino da base ali, o Guinegão, jogou muito, né? Muito mesmo. Mostrou o talento, que é um menino muito promissor e vai dar frutos gigantescos aí ao Corinthians. Está em fase de estar ali, né, na questão dele ali de ter bom desempenho, tá tendo rodagem, tá começando a mostrar trabalho. Hector Hernandes não vai de forma alguma tomar a vaga ali, já pretende já até sair já do Coringão. Enfim, deixa no comentário a sua opinião, deixa o seu like, até o próximo vídeo, foi.